E se você não consegue sovar um pão ou está sem tempo, hoje eu te ensino essa receita de pão de massa mole ou pão de liquidificador. É um pão que fica bem fofinho, você faz bem rapidinho e fica uma delícia. Quer aprender? Bora para a receita! E eu vou começar batendo primeiro os líquidos. Aqui tem 1,5 xícaras de leite integral e em temperatura ambiente. Coloco também 2 ovos inteiros, 3 colheres de sopa de óleo. Aqui eu estou usando o óleo de milho, mas pode ser óleo de soja, o óleo que você está acostumado a usar na sua casa. Se você quiser trocar o óleo por manteiga, são 2 colheres de sopa bem cheia e não pode estar gelada. E agora vou bater bem por 3 minutos esses primeiros ingredientes aqui. E a massa fica assim, bem espumosa, é assim mesmo. Vou transferir para uma tigela. E junto com essa mistura aqui eu vou colocar o açúcar. E vou misturar bem. Pode ser com uma colher ou com um batedor de arame. Já vou colocar o fermento, é 1 colher de sopa bem cheia, ou pode ser um pacotinho ou 10 gramas. Aqui é o fermento seco instantâneo para pão. E agora que eu já misturei bem o fermento, vou começar a adicionar a farinha. Aqui tem 490 gramas de farinha ou 3,5 xícaras bem cheia. As xícaras que eu uso aqui no canal são de 240 ml. Vou colocar essa farinha aos poucos e vou misturando para não virar pelotas. E agora eu vou colocar o sal, é 1 colherinha de café rasa. Não pode colocar o sal junto com o fermento, porque um atrapalha o outro. É sempre bom colocar depois que você já começou a colocar a farinha. O fermento gosta do açúcar, mas não gosta do sal. Sempre puxando a farinha de baixo para cima e mexendo. E quando o batedor de arame já não der mais conta, pode usar uma colher de pau. Ou você pode simplesmente misturar com as mãos. Vou colocar o restante da farinha. E agora é só você misturar essa farinha até ela sumir. Dá em torno de 5 minutos para a massa ficar no ponto de levar para crescer. Troquei o batedor por 1 colher de pau, que vai facilitar eu misturar a massa. E depois de 5 minutos misturando a massa, ela fica assim, ó. Uma massa um pouco pesada, mas nada que você não consiga misturar. Você vê ela assim, ó, ela fica uma massa meio que rasgada. É esse o ponto da massa. Não é difícil de fazer, é bem facinho. E dá para você fazer para o lanchinho da tarde ainda. E a forma que eu vou usar é essa de pão, mas pode ser uma com cone no meio. Você precisa untar bem, inclusive os cantinhos. Passe bem manteiga ou margarina e polvilhe com farinha de trigo. Essa forma ela tem 30 por 12 por 6. Depois que eu unto a forma, agora é só colocar a massa aqui dentro. Ela fica uma massa bem pegajosa, não se preocupe que é assim mesmo. Já coloquei a massa na forma e agora vou levar para crescer. Vou cobrir com plástico filme ou com um pano de prato. E o local escolhido para o pão crescer é o micro-ondas. Pode ser o forno do fogão também ou o forno elétrico. Precisa ser um local fechado, sem corrente de vento. Não adianta querer fazer pão e ter pressa, minha gente. Não funciona assim. Ele vai dobrar o tamanho, vai ficar um pão bem grande. E quando estiver pronto, eu trago para mostrar para vocês como essa massa fermenta bem.
Então já compartilhe o vídeo com aquele amigo ou amiga que gosta de fazer pão. E o pão já cresceu. E aqui eu separei uma gema da clara, coloquei 3 colheres de leite bem gelado, dei uma leve batida e agora vou pincelar esse pão. Isso aqui não altera o sabor e nem a textura do pão. Se você não gostar, não precisa. Deixe o seu pãozinho assim que fica gostoso também. Mas se você fizer isso aqui, ele vai ficar bem douradinho e bem bonito. Só tome cuidado para não afundar o pincel na hora que você estiver passando a gema. Passa de leve mesmo. E o meu pãozinho já está pronto para assar. Dessa vez eu não aqueci o forno. Vou ligar em 180 graus e já vou colocar o pãozinho lá dentro. Ele leva de 35 a 40 minutos, mas isso depende de cada forno. Fique de olho para não queimar o seu pãozinho e estragar a sua receita. Quando estiver pronto, eu volto e mostro para vocês. E olha que enorme que ficou o pão. Eu coloquei nessa forma aqui porque quando eu vi que ele cresceu bastante, eu sabia que ele ia derramar e sujar o forno. Minha gente, esse pão cresce demais. Agora eu vou tirar ele daqui de dentro, dar uma arrumada nessas laterais que vazou para fora e já trago para mostrar para vocês. Já desenformei o pãozinho, agora eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês. Vou passar aqui uma geleinha, ele tá bem quentinho ainda. Geleia de frutas vermelhas, minha gente, é uma delícia. Olha, desse pedacinho aqui que ficou, vou passar aqui um pouco de geleia e vou comer. Que delícia, minha gente. E esse é o resultado do pãozinho de massa mole, pãozinho de liquidificador. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilhe o vídeo com alguém, curte, comenta e deixa aqui embaixo a tua opinião sobre esse pãozinho de massa mole de liquidificador, muito econômico e muito rápido. Muito obrigado por assistir o vídeo, um beijo no coração e tchau, pessoal!